Fala galera, ligado aqui no canal Fala Peixoto, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Flamengo e Santos, né, na noite de domingo, onde o Flamengo no Maracanã, lotado, conseguiu vencer o Santos por 3-2. E a gente vai falar sobre como foi o jogo, falar um pouquinho sobre a tabela de classificação e um pitaco sobre o Neymar também, né? O jogo teve um primeiro tempo bem diferente do que foi o resultado do primeiro tempo em si, né? O primeiro tempo acaba 1-0 para o Flamengo, num gol do Léo Pereira, numa cobrança de escanteio. Inclusive que o Santos reclama muito, né, de uma possível falta no Brasão, mas depois ficou claro que o Brasão dividiu a bola com o Ilharão e não foi que nenhum jogador do Flamengo, né? Primeiro tempo onde o Santos conseguiu ter mais finalizações, mais chances claras que o Flamengo, muito em função da pressão alta do Flamengo que não estava dando certo no primeiro tempo, né? O Santos conseguia sair muito bem dessa pressão alta com o Ilharão, com o João Schmidt, com o próprio Zé Rafael, que são jogadores de ótimo passe, de ótima saída de bola, né? Então o Flamengo não conseguia encaixar essa pressão por mérito do Santos e também um demérito do Flamengo. E o primeiro gol sai numa cobrança de escanteio, onde a bola levanta na área e a bola sobra para o Léo Pereira, que com muita categoria vem e faz o gol, né? E que temporada do Léo Pereira, né? Uma temporada artilheira, onde os zagueiros do Flamengo já passam de 10 gols somados. O Léo Pereira é fundamental para essa contabilidade, né? O primeiro tempo termina com 1-0 Flamengo, né? Com um gol de bola parada, uma bola achada. E que nesse primeiro tempo, né, o Santos teve 9 finalizações, o Flamengo 6 finalizações, o Santos 2 grandes chances criadas, o Flamengo uma grande chance criada, né? E o Santos foi melhor no primeiro tempo. A tática que o Santos usa no primeiro tempo funciona muito melhor do que a do Flamengo, né? Assim como foi o jogo do Palmeiras, né? O primeiro tempo do Santos foi muito melhor do que o do Palmeiras, né? Que não conseguia fazer o gol, não conseguia achar as jogadas, mas que de alguma forma ou de outra no jogo contra o Palmeiras terminou 0-0, né? E contra o Flamengo terminou 1-0, né? Já no segundo tempo, o início do Flamengo é melhor, né? Conseguindo encaixar essa marcação alta, essa pressão alta, né? E numa bola espetacular que o Arrascaeta encontra o Carrascal, entrando em diagonal pela direita, né? Ele sai cara a cara com o goleiro. Tinha a opção do passe para o Bruno Henrique ainda dentro da área, que seria um gol mais fácil, né? Mas o Carrascal com muita qualidade consegue finalizar e abre o 2-0, né? E aí a sensação que dá é que o jogo tinha acabado, né? A reação dos jogadores do Santos com uma postura corporal baixa, não conseguindo se dedicar, não conseguindo mais sair dessa pressão alta do Flamengo, né? E o Flamengo tem a oportunidade de fazer o 3-0, né? Num pênalti onde o Bruno Henrique entra pela direita, numa diagonal, e o Ilharão dá um carrinho nele e acaba acertando o jogador e o pênalti é marcado, né? Na hora da cobrança, o Arrascaeta, né, cobra com muita categoria e com azar. A bola bate na trave e sai da direção do gol, né? Essa cobrança é algo que é específico dele, a cobrança alta no canto, né? E por azar ele não consegue fazer o gol, né? O Flamengo consegue manter o ritmo, consegue sustentar essa dinâmica de jogo com o Santos mais abalado, né? E chega ao terceiro gol com o Bruno Henrique, né? Que num erro de saída de bola, uma desatenção do Santos, né? Ele pega essa bola sobrada, dá o tapa na frente, tira o Brasão completamente da jogada e com um gol aberto faz o terceiro gol, né? Até ali a aparência que dava era que o jogo estava acabado, que tinha resolvido o jogo, né? O Felipe Luiz, de uma maneira inclusive inteligente, né? Ele começa a poupar os jogadores em campo a partir de um 3-0, com um jogo tranquilo e com um jogo que estava resolvido, né? Ele começa a tirar as principais peças, tirou o Arrascaeta para descansar. O Arrascaeta está suspenso do próximo jogo, né? Ele relevou o terceiro cartão, algo que é benéfico ao Flamengo, porque o Arrascaeta vai estar com a seleção uruguaia e não vai jogar o jogo contra o Sport lá na ilha. Não, o jogo vai ser na Arena. Então, sabiamente, assim, o Arrascaeta toma o cartão, né? E fica fora do próximo jogo, né? E começa a tirar a galera porque o jogo estava resolvido, né? A partir disso, há algo também que o Santos tira o Neymar, né? Eles saem questionando
o Vojvoda, né, sai bravo com a substituição e, e o jogo vira outro jogo, né? Sem os principais jogadores do Flamengo, sem o Neymar, o Santos se anima, vai empurrando o Flamengo, que está desorientado, está desanimado, achando que o jogo tinha acabado, e toma o primeiro gol aos 44, né? Algo que anima o Santos, né? Fala, dá para fazer alguma coisa, né? E toma o segundo gol aos 46, né? E quando levanta a placa de 8 minutos, a torcida do Flamengo fica um pouco aflita, né? Eu acho que uma boa comparação é o jogo contra o Estudiantes, né? Que depois da expulsão, o Estudiantes vai para cima e parece que vai sair gol, e lá saiu um gol, nesse jogo saíram dois, né? E a sensação que dava era que se tivesse mais tempo, poderia sair o empate do Santos, né? Mas o jogo termina 3-2, né? E o Flamengo consegue essa vitória importante, né? Para a classificação, para a briga pelo título. E a partir do resultado do Palmeiras contra o Mirassol, né, volta a ter o mesmo número de pontos, né, em relação ao Palmeiras, e não assume a liderança porque tem uma vitória a menos, né? O critério de desempate do Campeonato Brasileiro é a vitória é a quantidade de vitórias que cada time tem, né? O peso na classificação é a briga do campeonato, né? O campeonato continua aberto, continua ponto a ponto, continua com a sensação que vai ser decidido na última rodada. E em relação ao Santos, né, a situação é muito complexa. O Santos não consegue ganhar, o Santos sem Neymar é ruim, com Neymar é ruim também. O peso do Neymar no Santos não é visto, né? Peso positivo, né? E falando em Neymar, a gente precisa falar sobre o seu comportamento, né? Neymar passou o jogo inteiro reclamando do juiz, reclamando dos companheiros. Ele trouxe uma liderança em que não ajudou os seus companheiros, né? A todo momento reclamando de um passe, em que os companheiros não entendiam a jogada. E a sensação que dava era que o Neymar jogava sozinho. E na saída do intervalo, né, ele fala que para sair gol, os companheiros têm que me procurar algo assim, né? Só que o futebol é coletivo, né, gente? E o Neymar não joga sozinho, né? Eu acho assim, quando uma liderança técnica do tamanho do Neymar, que a liderança dele é técnica, né? A liderança técnica do tamanho do Neymar, em um momento em que você erra uma jogada ou não acerta uma jogada que ele supostamente acha que seja certa, né? E ele abre os braços, ele reclama, ele gesticula para todo mundo ver. Um jogador que é nota 5, nota 6, no caso, dão a média do Guilherme, do Barreal e de outros, né? Ele acaba se tornando um jogador nota 3, nota 4, né? Isso acaba baixando, né? E às vezes, se você é uma referência técnica e você elogia o seu companheiro ou incentiva ele a continuar tentando, né? Um jogador nota 5, nota 6, ele consegue fazer uma partida de nota 7, nota 8 e consegue melhorar seu desempenho para que ajude o coletivo, né? Eu acho assim que o Neymar é uma grande esperança do Santos, é a referência técnica, mas se ele é referência técnica pelo seu futebol, ele deixa a desejar em outras situações, na referência de liderança, na referência física, e ele não consegue. O Santos parece que tem dois times, né? Um time com o Neymar e um time sem o Neymar. Inclusive dentro de campo, quando o Neymar está jogando, né? Quando você consegue transmitir essa liderança de forma positiva, eu acho que faz bem para todo mundo e o coletivo pode funcionar. Mas agora o Santos pega o Palmeiras, né? Falando da próxima rodada, dos jogos atrasados, né? Pega o Palmeiras na Vila, com o Palmeiras com 9 desfalques, e pode ser uma oportunidade, né? Eu acho que esses dois gols no final do jogo pode ter dado uma animada no Santos para tentar um resultado positivo na próxima rodada contra o Palmeiras, é, nessa briga, né, contra o rebaixamento. Eu quero te ouvir. Deixa aqui no comentário a sua percepção, se você concorda, se não concorda com as minhas percepções.
e eu trago mais vídeos em breve para vocês. Beleza? Tamo junto, até a próxima.